Olá para você, telespectador da Rede Vida. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, ele que preside a Frente Parlamentar da Renda Básica, que vai discutir aí o substituto do auxílio emergencial no futuro. Por falar em renda básica, deputado, há uma disputa entre o governo federal, o PT e o Congresso aí como um todo, porque o presidente Jair Bolsonaro fala em Renda Brasil, vocês falam em renda básica, a gente até citou isso aqui no início do programa. E o PT quer manter o nome Bolsa Família. Como é que vai ser isso? Veja, Denise, eu acho que a gente não precisa mudar o nome das coisas. A gente tem um programa consolidado, que é o Bolsa Família, que foi construído, que dá certo, e a gente tem que fazer uma ampliação dele. Agora, só para explicar, existem duas coisas diferentes, a renda mínima e a renda básica. A renda mínima é o que é o Bolsa Família. Você focaliza num grupo específico e você faz o repasse. A renda básica, teórica, todo cidadão recebe. Então, de um grande empresário a uma pessoa pobre recebe um valor do governo. Aí, lógico, para o grande empresário aquilo não faz diferença e ele consome aquele dinheiro, ele praticamente devolve. Mas como a renda básica teórica é algo difícil de ser implementado, você implanta uma renda mínima e expande em direção à renda básica. Agora, essa briga de qual vai ser o nome, quem é o pai, quem é o criador, eu acho que a gente deve pensar nas pessoas que precisam, nos beneficiários, e não pensar nas bandeiras partidárias. Mas o governo quer essa renda mínima a que você se refere, o governo quer transformar no Renda Brasil, incluindo aí o Bolsa Família. Isso, na prática, o que ele vai fazer é pegar o Bolsa Família, dar como a gente chama a expressão, um banho de loja no Bolsa Família, ampliar em 10 milhões de beneficiários e dar um novo nome. Basicamente isso. Eu acho que não deve mudar o nome. Bolsa Família é um programa existente, eu acho que deve manter o Bolsa Família ampliado. Agora, eu queria entrar um pouquinho na questão política. Por mais que muda nome, não muda nome, ou, enfim, os projetos que o governo tem feito e que o Congresso muitas vezes melhora muitos desses projetos, o maior beneficiário político, eu já ouvi isso de um monte de gente de todos os partidos, é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é quem está no poder, mal ou bem, ele acaba se beneficiando de todas as iniciativas positivas do parlamento. Eu me refiro aqui eleitoralmente falando. Ele, inclusive, agora, ele não tem nenhum partido para ser candidato, mas a avaliação dele começa a melhorar, inclusive nas pesquisas, como a da XP, que saiu essa semana, já subiu ali a avaliação dele 5 pontos percentuais para mais, ou seja, as pessoas estão começando a sair um pouco daquela coisa da gestão da pandemia e vendo o governo já com outros olhos. O que ele estava perdendo, ele está recuperando. Como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que a esquerda vai tentar aí ver se consegue sair desse favoritismo do presidente Jair Bolsonaro nas urnas? Veja, primeiro eu acho que o presidente Bolsonaro ele erra desde o início. A gente tem um país que já passa de 80 mil mortos na pandemia. A gente tem um cuidado muito negligenciado. Então, a gente pega o próprio caso da cloroquina, que é um absurdo, um tratamento clínico virar um debate político. Aí hoje a OMS, o próprio Estados Unidos, todos já reviram os protocolos e o presidente insiste nisso. Mas, enfim, eu acho que ele tem errado nas decisões e tem, o tempo inteiro, tentado atrapalhar decisões estratégicas, como foi o caso do Fundeb. Ele queria tirar 5% do Fundeb, queria tirar da educação. E tantas outras ações que ele faz de maneira equivocada que penalizam o mais pobre, que só ajuda para aumentar a desigualdade no país. Então, eu acho que ele hoje é um presidente que é reprovado no Brasil, na minha região ainda mais, e eu não vejo o grande problema é que ele não tem um projeto de país. Ele não tem um discurso para a infraestrutura do país, para a educação, pensando no crescimento econômico. É um discurso completamente subserviente dos Estados Unidos, acabou com a política internacional brasileira. Hoje você pega os principais jornais do mundo fazendo editoriais, do The Guardian ao New York Times, ao Washington Post, os principais jornais do mundo criticando a posição do Bolsonaro diante da condução do país durante a pandemia.
Então, eu acho que ele vai ter dificuldade porque ele não faz bem ao Brasil. O povo brasileiro sabe, ele não faz bem, ele não representa bem o povo brasileiro. Agora, na política, a gente não... As circunstâncias são importantes para definir rumos de eleição. Então, não adianta o seu adversário estar ruim se você não está com um time organizado. Então, eu acho que o dever de casa tem que ser feito para poder organizar um time que possa vencê-lo eleitoralmente. Agora, o PSB, durante muito tempo, ficou ali colado no PT. A gente vê que o PT está com dificuldades, inclusive, de conseguir sair do guarda-chuva do ex-presidente Lula, que insiste em comandar o partido e ainda se considera o maior líder da esquerda brasileira, com capacidade ali de comandar o processo. Ele quer comandar o processo, tanto que ele disse, essa reunião aí de vocês, esse grupo que se formou em prol da democracia, ele disse que ele não ia participar porque ele não estava comandando o processo. Como é que vocês veem, como é que o PSB vai resolver essa questão aí com os outros partidos de centro e os partidos de esquerda? O PT está isolado? Eu acho que ainda é cedo para poder, enfim, fazer um diagnóstico de como vai ser o cenário de 2022. Nós temos aí daqui a alguns meses eleições municipais, que vão ser importantes para definir o quadro do país no tabuleiro da política, e é cedo para saber 22. Mas uma posição, eu creio de agora e acho que vai ser relevante na frente. Nós temos que criar uma frente para além da esquerda. A gente tem que criar uma frente que seja unida em torno de valores democráticos e de preservação das conquistas do Brasil. Então, fazendo isso, a gente tem que ter um projeto mínimo de país. Quais são os pontos que nós conseguimos ter convergência e que são inegociáveis? Então, a defesa de uma educação pública de qualidade, o enfrentamento da desigualdade, a construção de um plano de crescimento econômico do país que inclua as regiões mais pobres, é um investimento em infraestrutura para poder viabilizar novas fronteiras no Brasil, enfim, construir um plano que una a boa parte daqueles que têm valores democráticos e com a ampla frente poder disputar uma eleição contra o Bolsonaro. Eu acho que nenhuma bandeira política ou partidária pode ser maior do que a bandeira da soberania do país e da defesa dos nossos direitos. Eu espero que os partidos do meu campo, da esquerda, do centro ou da própria direita democrática, possam ter capacidade e maturidade de tomar uma decisão acertada para poder esse campo democrático vencer as eleições de 2022. O Brasil não aguenta mais tanto desaforo, não. Agora, nós vivemos aí uma polarização. Seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, tentou quebrar essa polarização lá atrás, né, entre na época era PSDB e o PT. Ele tentou quebrar, dizia que a ex-presidente Dilma Rousseff não era uma pessoa dada ao diálogo, que por isso ele acabou saindo candidato a presidente da República. Infelizmente, o projeto dele, a gente não soube o final dessa história, porque ele faleceu antes de poder levar esse projeto adiante. Ele tentou montar ali na época uma união, inclusive do PSB, com pessoas que vinham do Democratas, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a própria ministra hoje da Agricultura, Tereza Cristina, foi uma pessoa que ele levou para o PSB, e depois que ele morreu, a gente viu esse projeto se esfacelar, porque as pessoas, até aqueles que foram para o PSB, acabaram sendo meio que expulsos. A própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, terminou fora do partido porque ali não houve, não, olha, vocês são muito direita. Havia dentro do próprio PSB, essas pessoas não foram bem tratadas depois que o governador faleceu. Como é que se resgata aquele projeto lá de trás, que pelo jeito é o que está se tentando fazer agora? Veja, a gente tinha um projeto muito bem desenhado, muito sólido, que era a eleição de Eduardo Campos para presidente do Brasil. Tenho certeza que ele venceria aquelas eleições e que o Brasil hoje seria outro. Seria um país onde as diferenças seriam respeitadas e, mais do que isso, celebradas. O direito ao contraditório seria uma virtude do nosso país e não um motivo de ataque, como a gente vê diariamente. Teve aquele trágico acidente em 14, isso mudou o rumo, não apenas em meu, da minha família, do partido, mas eu acho que o Brasil
poderia ter tido uma oportunidade. Como ele dizia, a gente hoje sente uma saudade do futuro, de um tempo que poderia ter vivido. E de lá para cá, o Brasil mudou muito. As circunstâncias se agravaram, as crises se agravaram, o descrédito das instituições muito grande, o oportunismo eleitoral e de outsiders assim que dizem, como é que Bolsonaro se elege negando a política? Eu tenho 26 anos de idade, Denise. Bolsonaro tem 28 anos de deputado. Como é que ele nega a política e se diz que não é político? Então, ele se elegeu mentindo para as pessoas. O cenário mudou muito. A ausência de uma liderança nacional no PSB fez muita falta ao partido. Aquele projeto onde a gente reuniu todo mundo, pessoas de credos diferentes, de partidos diferentes, que chegaram em torno de um projeto, e aquele projeto se perdeu. Então, perdeu um pouco o sentido daquela unidade. E o que eu propus aqui não é você fazer uma unidade em torno de um nome, é de um projeto. Então, se a gente coloca um projeto no papel, a gente consegue unir as pessoas. O que está faltando no Brasil é isso, é sentar numa mesa redonda dessa e construir um projeto que una as forças políticas. Como dizia Marco Maciel, não vamos fulanizar, né? Exatamente. Fazer seu conterrâneo, Marco Maciel, que foi vice-presidente da República. De Fernando Ontem Henrique. foi aniversário dele. Exatamente, do Marco Maciel. E o que eu acho, o Brasil não precisa de um salvador da pátria. Não tem um super-herói brasileiro que vai resolver o problema do Brasil. Não existe essa figura. Por mais que as pessoas tentem buscar, não existe. A saída deste momento desafiador do Brasil passa pela democracia, pelo fortalecimento das instituições e de um programa. O Brasil tem que criar um programa mínimo que caiba numa página de papel e que una as forças políticas em torno dele para poder resolver isso. Mas, de qualquer forma, chegar lá na frente vai ter que fulanizar. Já tem algumas pessoas que estão aí na pista, né? Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória, todos estão se apresentando, tentando construir o projeto. No PT, há uma disputa ali entre Fernando Haddad e outros atores do partido que também desejam ali a vaga de candidato a presidente da República. Para onde é que vai? O que o PSB poderia aceitar? Veja, eu acho que é cedo, mas o que eu percebo nos nomes que você citou, o período anterior à eleição é o momento de todo mundo tentar se firmar. Então, é o momento onde todos os partidos escalam os nomes. São vários nomes aí escalados. Eu acho que isso vai afunilando e eu espero que a gente chegue em 2022 ou ali na véspera de 2021 com a capacidade de reunir os nomes que estão postos e tentar unificar. Então, hoje o PSB não tem um nome, mas certamente em 2021, 2022 vai ter um nome e eu espero que esse nome seja um nome compartilhado com diversas forças para poder ter viabilidade eleitoral. E no seu caso especificamente, você pretende ser candidato a um cargo majoritário já na próxima eleição? Veja, essa agora, candidato a prefeito, por exemplo, pode ser? Hoje nós estamos com a Frente Popular do Recife, né, que é a maior frente da cidade, e estamos discutindo uma pré-candidatura a prefeito. Mas, como eu disse, a gente está reunindo... Você não pode ser candidato de si mesmo. É um erro que, se alguém quiser ser candidato, por que quer ser? Não é assim. Você tem que saber, o doutor Arraes dizia, as pessoas querem ser as Seu coisas... Seu avô, Miguel Arraes. Meu avô, meu bisavô. Mas não sabem por que querem ser. Então, a gente tem que saber por que quer ser. Por que quer ser prefeito do Recife? Como é que a gente vai corrigir as desigualdades existentes? Como é que a gente vai atacar de maneira frontal o número imenso de barreiras que tem, que causa deslizamento, a mobilidade da cidade, as escadarias, os corrimãos, melhorar a calçada, a infraestrutura urbana, a educação de primeira infância que tem que ser ampliada. Então, é um conjunto de forças e nós temos discutido isso com os partidos e tudo indica que haverá, sim, uma grande força para poder disputar uma eleição e quem sabe, conduzir o futuro da nossa cidade. A sua candidatura está posta? A sua pré-candidatura está posta? Nós estamos conversando com os partidos, com as forças políticas e com o povo, principalmente, com as pessoas, com os movimentos. A gente está no mês de julho, certamente, de julho para agosto, vai ter uma definição por parte da Frente Popular e que pode, sim, definir pelo meu nome para disputar a eleição. Sua prima, Marília, que é do PT, que também é considerada uma pré-candidata, já está fechado? Tem algum acordo com o PT ou não vai? O PT tem conduzido as discussões no âmbito interno.
Então, eu sempre digo, Denise, eu respeito muito a autonomia dos partidos. Eu sou dirigente partidário, então eu respeito a autonomia do meu partido e eu respeito a autonomia do partido dos outros. Então, eu acho que o PT tem todas as condições de tomar a adesão que achar que deve para a sua cidade, assim como a Frente Popular e o meu partido vai tomar a nossa decisão. Então, se o PT decidir por uma candidatura própria, terá o meu respeito, eu acho que isso é saudável para a democracia. E quem vai fazer a escolha é o povo na hora da urna, na hora de votar. Então, isso eu tenho absoluta tranquilidade. Agora, com tanto serviço na Câmara dos Deputados pendente, você sai para concorrer à prefeitura, não é ali uma... Poxa vida, a gente elegeu ele para deputado, ele está lá com um trabalho tão bonito na frente de renda básica, agora ele vai sair para ser candidato a prefeito, isso não é meio... não deixa o eleitor meio confuso? Eu não nego o desafio, Denise. Para mim seria, do ponto de vista pessoal, muito mais cômodo estar dentro do parlamento em vez de poder disputar uma eventual eleição majoritária para a prefeitura. Mas eu acho que na vida, a gente, quando tem desafios, a gente tem que enfrentá-los e certamente poder ajudar a minha cidade é algo que eu acho que é o que de mais relevante poderei fazer nesse momento. É um desafio maior, mas é uma tarefa que me anima muito. Então, jamais é uma traição a quem confiou em mim. É apenas mais um desafio que vem e que a gente vai poder retribuir com muito trabalho também. Ok, nosso tempo está acabando. Eu queria que você se despedisse dos nossos telespectadores e muito obrigada por ter participado do Frente a Frente. Eu quero lhe agradecer, Denise, pela oportunidade, você que é tão respeitada no jornalismo brasileiro, de podermos ter falado aqui sobre o Brasil, sobre os principais desafios que nós enfrentamos. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, uma boa noite, que fiquem em paz, se possível ficando em casa, para a gente atravessar isso o quanto antes e poder construir aí um Brasil melhor também do que era antes. Então, muito obrigado. Pois é, para mim foi uma honra entrevistá-lo, porque a primeira entrevista de Eduardo Campos como candidato a presidente da República foi aqui, no Frente a Frente, na Rede Vida de televisão. E hoje nós ficamos por aqui, desejando a você uma boa noite, o pronto restabelecimento de José Maria, que deve estar nos assistindo. Tomara que você volte logo, Zé, você faz muita falta aqui. E para você que nos assistiu, uma boa noite, até a próxima semana e fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite.